Boa noite novamente, igreja. Peço que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Tiago. Carta de Tiago, capítulo 4. Nós vamos ler os versos de 1 a 12. As crianças podem sair para o culto. Obrigado. Tiago 4, de 1 a 12. Esse é o texto que nós vamos nos basear essa noite, é o texto que nos guiará. E eu quero conversar com os irmãos nessa noite, em cima desse texto, desse tema, que está aí na tela para os irmãos, que é uma afirmação para nós, mas também é uma pergunta para nós. Guerra interior. Quem está no trono? Portanto, vamos ler Tiago, capítulo 4, dos versos de 1 a 12. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem suas mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento, e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Irmãos, não fale mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão, ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Amém. Eu guardo comigo uma frase que eu aprendi em uma das palestras que a gente tem lá na empresa que eu trabalho, que diz o seguinte: a maneira como você reage diz menos sobre o outro e mais sobre o que habita em você. A maneira como você reage diz menos sobre o outro e mais sobre o que habita em você. Essa frase, apesar dela ter sido dita no meio corporativo, no mundo corporativo, ela me fez pensar muito sobre o que a Bíblia diz sobre as nossas ações, sobre as nossas atitudes. Além também de me fazer pensar sobre o choque cultural que ela traz para nós. Nós vivemos em uma cultura que, a todo momento, estão fazendo a gente acreditar que nós não somos mais autores, que nós não somos mais culpados das nossas próprias ações, das nossas próprias atitudes. A responsabilidade pessoal, ela tem sido gradativamente substituída por uma ideia de vitimismo, onde você é apenas um fruto da circunstância, você é apenas um fruto, é apenas uma vítima do local, do momento que você estava. E não mais o autor, não mais a pessoa que fez aquele ato. C.S. Lewis, em um dos seus livros, chamado Cristianismo Puro e Simples, ele traz uma ideia, ele começa a dissertar sobre uma ideia em que todo ser humano, independente da cultura, independente da época em que vive, tem um senso comum, tem algo em comum do que é certo e do que é errado. E ele chama isso no livro de lei moral. Mas ele traz também que mesmo o ser humano, entendendo, conhecendo essa lei moral, ninguém consegue cumprir ela perfeitamente.
E isso mostra um defeito dentro de nós. Isso mostra que o ser humano, ele é totalmente voltado ao egoísmo, ao orgulho, ao pecado. E o que C.S. Lewis está querendo trazer para a gente nesse livro é justamente o pensamento de que nós estamos o tempo todo culpando alguém, apontando o dedo para as pessoas. E nós culpamos o tempo todo. Nós culpamos o governo, nós culpamos o nosso chefe na empresa, nós culpamos o pastor na igreja, nós culpamos o nosso cônjuge, nós culpamos o trânsito, o clima, os algoritmos das redes sociais. A todo tempo nós estamos culpando. Mas raramente nós olhamos na frente do espelho e nós nos culpamos. Raramente nós olhamos no espelho e nós falamos, o culpado sou eu, o problema está em mim. E nós estamos cada vez mais nos tornando especialistas em justificar o nosso pecado. E muitas das vezes nós até criamos certos termos, certas palavras para suavizar o pecado. Por exemplo, a mentira agora, ela virou versões de fatos. Você tem sua versão, eu tenho a minha versão, e não há mentira entre nós. O orgulho, por exemplo, ele virou uma autoestima elevada. A ira, ela virou um gênio forte. A pessoa não está mais irada. Ela só tem um gênio forte, a gente tem que aprender a lidar com essa pessoa. A cobiça, por exemplo, principalmente no meio corporativo, ela virou determinação excessiva em vencer algo, em ganhar algo. Então, a pessoa não está mais cobiçando, ela só tem uma determinação acima da média das pessoas. E o pecado, para onde que foi? O pecado foi sendo ocultado para debaixo do tapete. Foi sendo aos poucos retirado da nossa vista. Nós vivemos em uma cultura que não quer mais assumir a culpa. Porque nós vivemos em uma sociedade que está perdendo o senso comum do que é certo, do que é errado sobre uma culpa. Nós estamos sempre transferindo a culpa para o outro, estamos sempre jogando a culpa para as circunstâncias, a culpa para todo momento. E essa prática nossa, ela é uma prática tão antiga quanto Adão e Eva. Se nós pararmos para analisar, quando Adão é confrontado contra o seu pecado, qual que é a resposta dele? Foi a mulher que tu me deste. Quando Eva é questionada sobre o pecado, qual que é a resposta dela? Foi a serpente que me enganou. Então, essa culpa, ela é tão antiga, esse apontar de dedos é tão antigo quanto Adão e Eva, sempre existiu. Portanto, a maneira como você reage diz menos sobre o outro e mais sobre o que habita em você. E Tiago, ele vai nos lembrar disso nesse texto que nós lemos, e ele começa aqui com uma pergunta, nesse texto, que nós normalmente não gostamos de fazer. Nós normalmente ficamos até desconfortáveis de fazer essa pergunta. De onde vêm as guerras e as brigas que há entre vocês? Ela é a palavra de Deus, então nós temos que fazer essa pergunta. E diferente da nossa cultura, Tiago, ele vai não responsabilizar terceiros. Tiago, ele não vai responsabilizar circunstâncias, lugares. Tiago vai simplesmente responsabilizar o nosso coração. E nessa carta de Tiago, ele aborda uma temática onde havia ali, em algumas igrejas, alguns conflitos entre irmãos. Desde o falar, que ele comenta sobre a língua, até as discussões de meios sociais entre as pessoas. E ele disserta nessa carta que ele escreve que isso estava resultando numa igreja em divisão, estava tendo divisão dentro daquela igreja. E aqui no capítulo 4, que nós lemos, o começo, Tiago denuncia, ele apresenta essa guerra interior entre nós. Essa guerra que nós temos entre nós, porque aqueles irmãos estavam falando mal uns dos outros. Estavam cobiçando uns aos outros, estavam invejando uns aos outros, julgando uns aos outros. Então, Tiago traz, nessa temática, no capítulo 4, um ataque direto à raiz do problema. De onde vêm as guerras e as brigas que há entre vocês? E antes da gente seguir para os próximos versículos, eu queria deixar com a gente a primeira lição dessa noite, nesse primeiro versículo. E nesse primeiro versículo a gente pode destacar que não são as circunstâncias.
E dentro desse primeiro versículo, a gente consegue encontrar, então, 3 grandes verdades que vai nos confrontar diretamente nesse verso 1. E a primeira grande verdade que eu queria trazer para os irmãos é que os conflitos é uma realidade constante na nossa vida. Como nós vimos a pergunta de Tiago, na verdade, né, de onde vêm as guerras e as brigas que há entre vocês, a resposta é simples. Isso é uma pergunta e a resposta é simples. Ela sempre existiu. E nós temos exemplos claros, vívidos na Bíblia sobre isso. Quem não se lembra? Caim e Abel, o primeiro confronto humano após a queda, lá em Gênesis 4, vai trazer esse fato. Ou então nós podemos avançar um pouco mais na história e ver a discussão dos discípulos, para saber quem era o maioral dentro do grupo. Lá em Lucas 22 vai dizer isso. Ou então nós podemos lembrar, lá em Atos 15, a divisão missionária de Paulo e Barnabé, por conta de discussões, por conta de desavenças que tinha entre os dois. Ou seja, desde o início, os conflitos sempre estão presentes, sempre existiram na nossa vida. E muitos deles não são culpa dos outros, não são culpa das circunstâncias. Por muitas vezes, está dentro de nós a culpa, está no nosso coração. Portanto, os conflitos sempre existiram. A segunda verdade é que os conflitos são um péssimo testemunho para o mundo. Abra comigo aí a sua Bíblia, lá em João 13, versículo 35. João, capítulo 13, verso 35. João 13:35 diz assim: com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Ou seja, a evidência do discipulado, a evidência do testemunho, ela não se dá pelos dons que vocês têm. Ela não se dá pelo conhecimento teológico que nós temos. Ela se dá no amor mútuo, no amor uns com os outros. E é justamente aí que os conflitos internos, eles são um antitestemunho. Porque quando nós demonstramos para o mundo que nós vivemos em brigas, vivemos em guerras, discussões, conflitos, isso mostra para o mundo que nós estamos tendo um mau testemunho. E aí o mundo, dessa maneira, não vê em nós Cristo. O mundo vê em nós apenas um grupo que se reúne, e um grupo que é marcado por vaidade, por orgulho, por arrogância. Portanto, é um antitestemunho. A terceira verdade, o problema não está fora de nós, o problema está dentro de nós. Veja que Tiago, ele não responsabiliza terceiros, eu comentei isso já. Tiago, ele não traz o problema para as circunstâncias que as pessoas vivem. Tiago não traz problemas para causas culturais. Tiago não aponta o dedo para problemas psíquicos. Tiago simplesmente diz que a culpa das guerras e dos conflitos que há entre nós está dentro do nosso coração. A culpa é do nosso coração. E me parece que quando Tiago traz esse posicionamento nessa carta e nesse momento, me parece que ele faz se lembrar das palavras de Jesus, lá em Marcos 7. Se os irmãos puderem abrir, Marcos 7, dos versos 21 a 23. Marcos, capítulo 7, 21 a 23. Por isso, do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Olha o verso 23. Vem de dentro de nós e torna o homem impuro, vem do nosso coração. O que Jesus está dizendo aqui, e o que Tiago reforça na carta dele, é que nós mentimos porque o nosso coração é mentiroso. Nós cobiçamos porque o nosso coração cobiça. Nós brigamos porque o nosso coração é cheio de ira, é cheio de orgulho, é cheio de ego. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, nós vemos que a vida cristã ela é caracterizada
por conflitos. E aqui é mais uma passagem que nos ensina que os prazeres estão aí. Estão aí não para que nós façamos eles, não para que nós cedamos para eles, mas para que nós realmente travemos um conflito contra eles, contra o pecado. A lição número 2 que eu quero trazer é assuma a culpa. Se você é do tipo do cônjuge que só reclama, que gosta de uma briga, saiba que o problema não está na tua esposa. O problema não está no teu marido. O problema estão nos prazeres que existem dentro do seu coração. Se você tem a fama lá na empresa que você trabalha de ser obriguento, de ser a pessoa que tem respostas ríspidas com os outros, saiba que o problema não está no seu colega de trabalho. O problema está enraizado no seu coração. Se você é uma pessoa que só fala alto, que só grita, que só machuca as pessoas verbalmente, saiba que o problema não é da sua criação. O problema não está no seu comportamento, na sua personalidade. O problema está enraizado no seu coração. E nós nos perguntamos, quais são esses prazeres, então, que se conflitam dentro de nós? Se nós olharmos para o verso 2, lá da carta de Tiago, ele vai responder para a gente. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. A cobiça, irmãos, ela é um desejo intenso em querer alguma coisa que vá atrapalhar, que vá prejudicar o nosso contentamento em Deus. Tanto que, lá em Colossenses capítulo 3, verso 5, Paulo vai dizer que a avareza e a cobiça, ela é idolatria. Porque a cobiça, ela se torna um ídolo para nós, ela se torna uma coisa para nós. Ela se torna um Deus, um Senhor funcional na nossa vida. E que troca o lugar que só pertence a Deus. A cobiça, ela faz com que nós pensemos assim, se eu tivesse aquilo, aí sim eu estaria satisfeito. Aí sim eu estaria completo. Existe um escritor e professor norte-americano, que eu gosto das palestras dele, que se chama David Foster Wallace. E em um dos seus livros e em uma das suas palestras, ele diz o seguinte: se você adorar o dinheiro e as suas posses, jamais sentirá que você tem o suficiente. Se você adorar o seu próprio corpo, a sua beleza ou a sedução sexual, você se sentirá sempre feio. Se você adorar o poder, você vai se sentir sempre fraco. E se você adorar o seu intelecto, você acabará se sentindo um estúpido. A cobiça, ela vive fazendo promessas falsas para nós. E aí, quando nós vemos aqui Tiago falando, né, vocês cobiçam e nada têm. Qual que é o próximo passo? A partir do momento que eu não atinjo o meu prazer, eu não atinjo esse sentimento, qual que é o próximo passo? Tiago traz para a gente, vocês matam e invejam. A ideia aqui é que talvez, que Tiago traz, é que aquelas pessoas estavam se matando literalmente. E é até loucura a gente pensar isso, mas o que aqueles irmãos estavam fazendo de fato era pisar no irmão, era acabar com a honra do irmão, com a imagem do irmão, com a dignidade das pessoas. Se nós temos, e quando nós temos esse sentimento em nós, nós nos tornamos pessoas perigosas no meio dos outros. Se esse desejo fosse trocado por servir o irmão, por amar o irmão, jamais haveria espaço para brigas, para guerras, para conflitos. Mas a partir do momento que o meu desejo não é satisfeito, então eu sacrifico as pessoas. Eu mato o meu irmão. Eu destruo a imagem do meu irmão. E aí o próximo sentimento, matam e sentem inveja. A diferença da cobiça para a inveja é que a cobiça ela é orientada a querer as posses do vizinho, as coisas do vizinho. Já a inveja, ela é orientada a um sentimento de querer ser o vizinho. Eu cobiço aquelas coisas e eu invejo querer ser o meu vizinho, querer ser o próximo. A inveja, ela não se limita em desejar o que o outro possui. Ela quer ser o outro.
ela quer ocupar o lugar do outro, ela quer viver a experiência do meu irmão. E a pessoa que está com inveja ali, ela chora com a felicidade do meu irmão. E a pessoa que está com inveja, ela se alegra com a tristeza do meu irmão. E é por isso que Tiago, então, insiste no verso 2. Vivem a lutar e a fazer guerras. Ele vai se aprofundando no diagnóstico do problema aqui no versículo, e quando nós chegamos no final do verso 2, ele revela uma consequência grave. Ele revela que esses prazeres, esses desejos desordenados, eles comprometem, eles atrapalham a nossa vida de oração a Deus. Veja comigo aí no final do verso. Vocês não têm porque não pedem. Em vez de nós buscarmos satisfação em Deus, prazer em Deus, por muitas vezes nós buscamos resolver nossos problemas, buscar as nossas coisas pelos nossos próprios esforços, pelas nossas próprias forças. E nós nos afastamos de uma vida sincera com Deus, de uma oração sincera a Deus. Nós esquecemos de Deus. No verso 3, ele vai trazer o seguinte: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem em seus prazeres. Eu li um comentarista uma vez dizendo que Deus tem 4 possíveis respostas para as nossas orações. A primeira é sim, a segunda é não, a terceira é espere mais um pouco, e a quarta é você só pode estar de brincadeira comigo. E quantas orações nossas, irmãos, Deus não vira para a gente e responde, você está louco? Você só pode estar de brincadeira comigo. E é isso que Tiago traz aqui, é isso que ele revela aqui para a gente. O problema não estava na ausência da oração, mas estava na motivação por detrás da oração daqueles irmãos, e das nossas orações também. Mesmo quando nós oramos, por muitas vezes, nós colocamos o nosso ego em primeiro lugar, as nossas vontades em primeiro lugar, e não a vontade de Deus. Aqui, então, o diagnóstico do problema está completo. Desejos desordenados, uma vida de conflito e uma espiritualidade enfraquecida por orações egocêntricas. Agora, então, Tiago ele passa da exposição dos problemas para uma repreensão direta. E é aqui que, então, que entra a nossa terceira lição, que é ouça com atenção, que vai ali dos versos 4 até o 7. O verso 4 vai dizer o seguinte: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Essas pessoas adúlteras que Tiago usa aqui, e aí só lembrando de um ponto, Tiago ele sempre tratou na carta irmãos, queridos irmãos, e aqui no capítulo 4 ele trata como adúlteros, né? Esse adúlteros que ele traz aqui, ou até em outras versões ele traz como gente infiel, nos faz lembrar de outras passagens também, para exemplificar melhor para a gente o que ele está querendo trazer aqui. Por exemplo, Ezequiel 16, ele vai trazer a comparação do povo de Deus com uma mulher adúltera, que preferia outros homens do que o seu próprio marido. Ele faz essa comparação lá em Ezequiel 16. O livro do profeta Oséias, inteiro, ele é repleto dessa comparação, onde Oséias ali, ele denuncia que o povo estava se prostituindo e adorando outros deuses. Ou nós podemos também lembrar das palavras de Jesus, lá em Mateus 12, onde Jesus fala que aquela geração era uma geração perversa, era uma geração que adulterava, uma geração que não seguia os preceitos. Irmãos, a raiz de toda guerra, ela é automaticamente contenda contra Deus. Ela é conflito contra Deus. Ela é guerra contra Deus. E isso nos faz pensar como que um crente em Deus, como que um cristão, quer ter guerra com Deus, quer viver em conflito com Deus. Tiago, então, nos dá, na sequência do texto, ao menos 3 inimigos que nós não podemos ter amizade. E o primeiro inimigo que Tiago nos mostra, está aí no verso 4, é o mundo. E quando Tiago fala que amizade com o mundo, ele não está falando das pessoas em si.
O que Tiago está querendo trazer aqui são os valores que uma sociedade sem Deus tem impregnado nela. E quando nós analisamos melhor essa visão de Tiago, esse olhar do Tiago para o texto, nós vemos que o ser humano, ele gradativamente, sutilmente, ele vai se tornando amigo do mundo. Por exemplo, o primeiro passo para isso está aqui no próprio verso 4. O ser humano vai se tornando amiguinho do mundo, coleguinha do mundo. O segundo passo, o ser humano ele vai sutilmente se contaminando com a filosofia do mundo. Na própria carta de Tiago, capítulo 1, vai trazer isso. O terceiro passo, o ser humano ele vai amando o mundo e as coisas que existem nesse mundo. 1 João, capítulo 2, vai trazer esse fato também. E o quarto passo é que o ser humano, gradativamente, vai se conformando com o mundo. Lá em Romanos 12. E qual que é a resultante disso? É ser condenado com o mundo. 1 Coríntios 11. E é por isso, então, que Tiago, aqui nesse versículo, ele compara essa atitude de adultério espiritual. Porque nós nos tornarmos amigos do mundo, nós estamos rompendo uma aliança com Cristo, que foi quem nos amou primeiro. E por isso que ele faz essa comparação de adultério. Chama as pessoas de adúltero. O segundo inimigo que ele traz aqui é dos versos 1 e verso 5, que é a carne. A carne é a nossa velha natureza. Quando nós falamos carne, ou quando nós lemos carne, nós não estamos falando desse corpo em si. O corpo em si ele não é pecaminoso. O Espírito Santo ele pode usar o corpo para glorificar a Deus. Mas a carne, os prazeres, os desejos, pode usar o nosso corpo para adorar o pecado, para servir o pecado. Por exemplo, na nossa conversão, nós recebemos uma nova natureza. Mas a antiga natureza não sai da gente assim no estalar de dedos. Nós temos que crucificar a nossa natureza velha constantemente, diariamente. E essas duas naturezas, elas se conflitam entre si, diariamente também. E é o que diz lá em Gálatas 5, inclusive a gente leu na sala dos homens hoje na IBD. Gálatas 5 vai trazer esse fato. E é isso que Tiago diz então no verso 1, que existem paixões carnais, que nos separam, que nos afastam de Deus. E dessas paixões nós devemos fugir. E tem muita gente que acha que fugir é um ato covardio, é um ato desprezível. Mas quem se lembra de José no Egito, fugiu da mulher do Potifar. A única maneira de nós vencermos as paixões carnais, os prazeres carnais, é fugindo. Fugindo das pessoas, fugindo dos lugares, das circunstâncias. E viver na carne significa entristecer o Espírito Santo. E é o que diz no verso 5. Por isso que é o verso 1 e verso 5. O Espírito Santo vive em nós. E o verso 5 diz que o Espírito Santo tem zelo por nós, tem cuidado por nós, e ele não nos divide com ninguém. É isso que diz no verso 5. O terceiro inimigo, nós podemos ver no versos 6 e 7, que é o diabo. O pecado que o diabo está mais observando na gente é a vaidade, é o orgulho, e ele tenta as pessoas nessas áreas. Por exemplo, foi com o orgulho que Eva foi tentada no jardim do Éden, dizendo que ela ia ser como Deus, lá em Gênesis 3. Foi com a vaidade, com o orgulho, com o ego, com a arrogância, que Nabucodonosor se exaltou perante seu império e que foi humilhado por Deus. Daniel 4, no final do capítulo, vai dizer essa história. Deus quer que nós dependamos única e exclusivamente dele. O diabo quer que nós dependamos única e exclusivamente de nós. E o diabo, ele gosta de inflar o nosso ego. Então nós precisamos nos atentar com isso. Nós precisamos nos atentar para que a vaidade, para que o orgulho, para que a soberba não fique enraizada no nosso meio, nos nossos corações. E que esse sentimento ocupe o lugar que só pertence a Deus. Então devemos nos atentar. Meus irmãos, se Tiago terminasse aqui, nós estaríamos totalmente perdidos hoje, miseráveis.
Mas, graças a Deus, Tiago ele não termina aqui. E eu quero terminar com os irmãos com uma nota de esperança. E Tiago, então, ele termina, e eu quero deixar essa lição para os irmãos, tem a atitude de como nós podemos vencer nossos 3 inimigos. Né? E Tiago, ele informa no verso 6, que Deus está constantemente, incansavelmente, do nosso lado. E Ele sempre nos dá graça suficiente para vencer. Mas a graça de Deus, e isso é uma das coisas que nós também falamos hoje na sala dos homens, a graça de Deus, ela não inibe, ela não tira, ela não anula, ela não isenta as nossas responsabilidades. Então, dos versos de 7 a 10, Tiago vai deixar para a gente aí 4 atitudes que nós precisamos ter para confrontar os nossos inimigos. A primeira atitude é se submeter a Deus. No verso 7, nós devemos nos colocar em posição de subordinação a Deus. Nós precisamos acatar as vontades de Deus para nós. Nós precisamos deixar o nosso ego, as nossas vontades de lado um pouco e deixar com que Deus governe a nossa vida e reconhecer que nós temos um Senhor na nossa vida. Davi, por exemplo, ele pecou contra Deus, ele cobiçou, ele adulterou, e ele matou Urias para apagar ou talvez esconder o seu pecado. Mas, a partir do momento que ele entende o seu pecado, ele compreende, ele cai em si, ele se humilha perante Deus, ele confessa o seu pecado para Deus, ele volta a ter paz em Deus novamente. Até uma lição de casa para os irmãos, leiam lá depois Salmos 32, os irmãos vão ver o que Davi escreve sobre esse sentimento dele, da revigoração. E ele descreve essa paz lá. A segunda atitude que nós devemos ter é resistir ao diabo, ainda no verso 7. E eu gosto da linguagem bíblica, que ela é muito simplória, ela é simples, com o nosso inimigo, com o diabo, com o capiroto. E ao contrário do que diz muitos movimentos espirituais por aí, Tiago, ele não vai falar para a gente fazer uma oração de guerra. Tiago, ele não vai pedir para a gente amarrar Satanás. Tiago não vai pedir para a gente fazer um mapeamento espiritual do local de onde você está. Tiago vai simplesmente dizer, resista ao diabo. É simples. O diabo, irmãos, ele não é para ser temido. Ele é para ser resistido. E só quem se submete a Deus, que é o nosso primeiro passo da atitude, é quem consegue resistir ao diabo. A Bíblia nos ensina para não dar lugar para o diabo também. Lá em Efésios 4 traz isso. E só conseguimos resistir o diabo à medida que nós nos submetemos a Deus, à medida que nós buscamos mais a Deus, à medida que nós lemos mais a palavra de Deus. E nós conseguiremos resistir o diabo à medida que Deus governa mais as nossas vidas. E só assim nós podemos resistir. E a promessa está aí no versículo também. Ele fugirá de vocês. Portanto, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. A terceira atitude que Tiago traz para a gente é se manter perto de Deus. No verso 8. A regra aqui ela é óbvia, ela é básica. Quanto mais perto de Deus nós estamos, mais parecidos com Cristo nós ficamos. E quantas pessoas que provavelmente lutam contra o seu pecado e têm um sentimento de afastamento de Deus? Porque é isso que nós sentimos. Enquanto nós lutamos contra o nosso pecado, nós temos esse sentimento de afastamento de Deus, de distância de Deus. É isso que nós sentimos muitas vezes. E a forma correta de nós lidarmos com a luta contra o pecado não é nos afastarmos de Deus. Não é isso que Tiago ensina aqui. E por muitas vezes, eu já vi pessoas dizendo com esse sentimento que elas não podem mais servir na igreja, que elas não podem mais ter a comunhão com os irmãos. Inclusive ontem nós tivemos vários grupos aí, né, e eu vi no grupo da igreja, grupo dos homens, mulheres, jovens, e foi bênção.
Por muitas vezes, as pessoas pensam que não tem que vir mais para os cultos. Então tem que se afastar de Deus, porque ela está com uma luta contra o pecado. E o que Tiago nos ensina aqui é totalmente ao contrário, essa não é uma resposta bíblica. O chamado daqui não é para afastamento de Deus, mas é para uma aproximação de Deus. Olha o verso 8. Aproximem-se de Deus. E qual que é a promessa? Ele se aproximará de vocês. E Tiago continua dizendo: pecadores, limpem as mãos, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Essa linguagem que ele traz aqui é uma linguagem também lá do Antigo Testamento, onde o sacerdote precisava, ao prestar o sacrifício, purificar suas mãos, lavar suas mãos, os seus pés. E Tiago traz essa imagem aqui também. O lavar as mãos, as nossas atitudes, aquilo que a gente faz, as nossas ações, tudo aquilo que nós fazemos externamente. E purificar os nossos corações, ele está falando do nosso interior, nossos desejos, aquilo que a gente tem prazer, as nossas decisões. Portanto, irmãos, ao invés da gente fugir da vontade de Deus, fugir da presença de Deus, nós precisamos nos aproximar de Deus. Nós precisamos correr para Ele, em arrependimento, para que Ele venha até nós e nos purifique de verdade. A quarta atitude que Tiago traz para a gente está no verso 9. E é nos humilhar diante de Deus. Nós temos a tendência, irmãos, infelizmente, de tratar o nosso pecado de maneira simplória, de maneira simples. E muitas das vezes até de maneira displicente. Tiago, ele traz para a gente aqui uma exortação sobre esse assunto, porque ele pede para a gente enfrentar isso seriamente, a luta contra o nosso pecado. Olha o verso 9. Entristeçam-se, lamentem e chorem, troquem o riso por lamento, a alegria por tristeza. Este aqui é um chamado para entender a consciência do nosso pecado. É para a gente ver como um convite de um arrependimento verdadeiro, sincero. Porque nós somos incapazes de agradar a Deus. Nós temos uma podridão espiritual dentro de nós. E por nossas forças nós não conseguimos nos limpar interiormente, nos purificar interiormente. É só Deus quem faz isso. Então, inclusive Paulo também, ele expressa esse sentimento lá em Romanos 7. Se os irmãos puderem abrir comigo, Romanos 7, verso 24. Romanos capítulo 7, verso 24. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? No Antigo Testamento, nós vimos por várias vezes o povo, quando reconhecia o seu pecado, ele sentia a dor do pecado. Ele sofria pela dor do pecado. Eles arrancavam seus cabelos. Eles se vestiam de pano de saco, jogavam cinzas em si mesmo. Infelizmente, hoje nós não olhamos para isso. E aquele povo no Antigo Testamento, ele expressava a sua dor, o peso do pecado diante de um Deus santo. E hoje, por muitas vezes, nós deixamos no culto um minutinho de silêncio para se lembrar dos pecados. E tem muita gente que ainda acha esse momento estranho. E por muitas vezes, nós negligenciamos o nosso pecado. Tratamos com muita leveza o nosso pecado. Então, nós temos que ter uma sensibilidade espiritual. Nós precisamos entender que nós precisamos nos humilhar diante de Deus. E como que Tiago conclui, então, essa exortação? Os versos de 10 a 12, ele vai trazer alguns ensinamentos profundos para a gente aqui. E é como eu gostaria de concluir com os irmãos hoje. Verso 10. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Irmãos, não fale mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz.
aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o próximo? Humilhar-se, irmãos, é se colocar no mesmo nível do chão. É nós entendermos a nossa posição. E qual que é a promessa? Ele os exaltará. Ele nos erguerá com suas fortes mãos. Ele nos sustentará. Ele recompensará, Ele restaurará nossas vidas. Existem duas formas de nós buscarmos a exaltação. Existe a forma do mundo, onde eu olho para o meu irmão de cima para baixo, e eu quero me engrandecer pisando no meu irmão, pisando no próximo, e acabando com relacionamentos, destruindo a comunhão. Mas Deus, Ele abate os orgulhosos. Ele abate os soberbos. E existe a forma de Deus, onde nós aceitamos o prejuízo em favor do amor mútuo, em favor do amor uns pelos outros. Onde nós perdemos as discussões em favor do relacionamento, em favor da comunhão. Onde nós servimos o nosso irmão, servimos o nosso próximo, ao invés de competir com ele. E a promessa é, Ele os exaltará. Tiago aqui então, ele está perguntando para nós essa noite, o que você vai escolher? Qual que é a sua escolha? A forma do mundo ou a forma de Deus? A opção do mundo ou a opção de Deus? Que hoje, irmãos, nós possamos analisar os nossos corações, que nós possamos nos humilhar diante de Deus, buscar reconciliação com o nosso irmão, com o próximo, com alguém que você está pensando aí, e principalmente com Deus. Que nós possamos confiar na promessa que Ele nos exaltará. E eu finalizo com a pergunta tema: guerra interior, quem está no trono? Amém?